Conexão Saúde, apoio cultural. H Saúde, seu plano, seu hospital. Santa Emília Honda, essa combina com você. Suco Life, laranja da fazenda. Borsar Imóveis. Sejam muito bem-vindos ao Conexão Saúde de hoje. Todas as quartas-feiras aqui com vocês, cuidando da sua saúde e do seu bem-estar. E hoje a gente conversa sobre paralisia cerebral com o neurologista Dr. Dario Baldo Júnior e com a terapeuta ocupacional Ana Júlia de Freitas Forte. Sejam muitíssimo bem-vindos hoje no Conexão. A gente conversa de uma questão super importante e que pode, na maioria das vezes, inicia-se bem no comecinho da vida das pessoas. Dr. Dario, seja muitíssimo bem-vindo. Ana Júlia, seja muitíssimo bem-vinda. E aqui eu tenho uma informação importante que, de acordo com a Associação Brasileira de Paralisia Cerebral, há aproximadamente no mundo 17 milhões de pessoas com este diagnóstico. Quando ocorre? Por que esse número, doutor Dario? Na verdade, não existe uma estatística fixa para cada população, para cada país, né? Então, brasileira, né? E no Brasil também não tem uma estatística firmada, né? Já se tentou há um tempo atrás, através de um banco de dados, mas como nós temos um território muito grande, muito desigual em termos de organização, de condições sociais mesmo de se verificar esse número, existe essa impossibilidade, pelo menos até agora. Em países desenvolvidos, estima-se mais ou menos 1,5 a 2,1 nascimentos a cada 1000, né, que vão ter paralisia cerebral. Mas tem país aí que você estima até 8 nascimentos para cada 1000, né? Ou seja, é bastante, né? E por isso se tem esse número estimado de 17 milhões no mundo, né? E quando que ocorrem, como que acontece? Porque a gente sabe assim, às vezes é na gestação, é no nascimento, no período neonatal. O porquê na gestação? Por que depois de nascido pode acontecer algo com o bebê? Quais são as causas? Existem alguns fatores, né? Então, assim, quando a gente vai determinar a causa, a gente tem que determinar qual o momento em que aconteceu algo que determinou essa paralisia cerebral. Então, isso pode acontecer durante a gestação, no momento do nascimento ou imediatamente após o nascimento, né? Então, isso determinando uma fraqueza muscular, uma paralisia de alguma parte do corpo, de uma metade do corpo, dos membros só inferiores ou dos 4 membros. Então, vem as tetraplegias, as paraplegias, as hemiplegias. Então, durante a gestação, aquela mulher, por exemplo, que fumou, que ingeriu bebida alcoólica, usou drogas ilícitas, ou teve alguma infecção durante o período de gestação, como toxoplasmose e rubéola, que são as mais frequentes, mas existem outras infecções até virais, como o citomegalovírus, por exemplo, pode causar paralisia cerebral. Então, algumas questões a gente pode prevenir, outras não. Outras não. Durante o parto, se você tiver complicações durante o trabalho de parto, ou até mesmo no nascimento, também pode determinar. Que seria falta de oxigenação no cérebro? Isso, aí vai causar uma hipóxia ou uma anóxia perinatal, ou seja, uma diminuição da quantidade de oxigênio que chega ao cérebro. Nosso cérebro precisa de 2 coisas fundamentais, oxigênio e glicose. Naquele momento em que você tem uma baixa oxigenação cerebral, você vai ter um dano em alguma parte do cérebro, e assim a paralisia cerebral. E o momento logo após o nascimento, onde a criança pode ter uma meningite, uma hemorragia intracraniana, uma hemorragia dentro do crânio, uma hidrocefalia. E então existem outras condições que logo imediatamente após o parto pode acontecer e levar também à paralisia cerebral. Então você vê que existem vários momentos e causas diferentes que podem determinar a paralisia cerebral. Mas o que é importante ela é determinada ao nascimento. E a determinação é sempre cuidar desde o momento que os pais ficam sabendo do diagnóstico. Existe um tratamento e esse tratamento é para uma equipe multifuncional. Como que é, Ana Júlia? Sim, o ideal é ser tratado desde o início, né, do nascimento,
quando já é diagnosticado com estimulação precoce. Então, uma estimulação que vem ali, uma estimulação pode ser sensorial, né? Estimulação tátil, auditiva, visual, estimulação das funções motoras, né? E, claro, sempre está orientando os pais para o que é feito em terapia, os pais continuarem a fazer em casa e trabalhar sempre junto com uma equipe multidisciplinar, né? Com fono, físio, psicólogos. Você que é terapeuta ocupacional, conta um pouco pra gente qual que é a característica, né, a função do terapeuta ocupacional. Às vezes quem está em casa já ouviu muito falar de TO, mas o que será que um TO faz nesse caso, até em outros casos? Como que vocês trabalham? Bom, a terapia ocupacional ela é essencial e complementar, né, no tratamento das pessoas que são acometidas pela paralisia cerebral. No geral da nossa profissão, nosso foco é intervir na promoção de autonomia e independência das pessoas, que por algum motivo não conseguem mais desempenhar corretamente suas atividades do dia a dia. Pensando um pouco na pessoa que tem a paralisia cerebral, conforme o doutor falou, né, ela vai ter ali um comprometimento físico, um comprometimento cognitivo, que isso vai sendo desenvolvido desde quando ela nasce, né, até a fase adulta. Então, quando criança, a gente tem que trabalhar essa estimulação precoce, desde estimulação sensorial até estimulação cognitiva, estimulação motora de membros superiores, né, que a TO foca mais em parte de membro superior. Então, por exemplo, para quem está em casa, a gente às vezes não tem noção no nosso dia a dia que a gente escova o dente, que a gente pega um copo e bebe água, que isso são comportamentos normais e comuns. Mas para quem tem uma paralisia, por exemplo, não é tão comum assim, é isso? É esse tipo de trabalho que vocês fazem que às vezes a gente nem imagina que a pessoa passa por esse tipo de dificuldade. Sim, por exemplo, até a criança mesmo, né, que chega numa idade que ela já é para ela conseguir se alimentar sozinha, mas por conta do comprometimento motor, às vezes ela não consegue segurar o garfo sozinha. A TO vai começar a investigar um pouco disso. Poxa, o que a gente pode fazer, o que a gente pode adaptar para que ela consiga segurar sozinha. Então a gente pode engrossar o garfo, engrossar uma colher, a gente pode colocar alças, né, para que a pessoa consiga segurar sozinha. E esses tipos de adaptações não se estendem somente a utensílios domésticos. Então, até mesmo a escova de dente, né, igual você falou, escova de cabelo, e também em outros ambientes. Por exemplo, a criança que está na escola, ela precisa de uma adaptação na mesa da escola, né, dos materiais escolares, numa mesa em casa. E então isso vai se estendendo de acordo com a necessidade do paciente, até mesmo para atividades de lazer, que a TO também acho muito importante. Às vezes o paciente gosta muito de um jogo, criança gosta, né, de jogos, de brincadeiras, mas por questão motora não consegue segurar a peça, não consegue interagir com outras crianças, então a gente facilita essa inserção dela no meio social também. Entendi. Doutor Dario, segundo o Ministério da Saúde, 1 em cada 4 crianças não conseguem falar quando acontece a paralisia cerebral, 1 em cada 4 não consegue andar, 1 em 2, mais ou menos, tem deficiência intelectual e 1 em 4 tem epilepsia. Então, dependendo do tipo de paralisia, existe uma consequência. Isso está muito relacionado à causa, né, na verdade. Então, dependendo da causa, você pode ter determinadas dificuldades, até mesmo de visão, né? Como a toxoplasmose, por exemplo, o citomegalovírus, que em algum momento da gestação pode causar infecção no embrião, também ali no feto, e causar essas deficiências ao nascimento, né? Em relação à cognição, existe uma variação muito grande a nível de estatística mundial. De 20%, 30% até 70% das crianças que nascem terem essa alteração cognitiva. 1 para 4, 25% está dentro aí mais ou menos dessa estatística, porque tem uma janela aí muito ampla, né, de variação. A questão de você ter não só paralisia, mas movimentos involuntários também, distúrbios de movimento, né? Então tem crianças, e a gente tem que sempre lembrar que essas crianças com paralisia cerebral um dia serão adultos, né? E você tem que pensar nisso no futuro quando você vai tratar. Então esses distúrbios de movimento muitas vezes, na maioria das vezes, tem o que ser feito em termos de medicação, de tratamento médico. As convulsões que podem acontecer, então pessoas que têm paralisia cerebral e têm epilepsia tem que tratar essas convulsões, ou seja, tomar medicação para prevenir crises convulsivas.
Então é uma gama bem ampla. Tem a questão da espasticidade também, que é aquela rigidez muscular, né? Como tem depois de um AVC, de uma cirurgia no cérebro, onde a pessoa fica rígida e por causa disso determina uma posição diferente do braço ou da perna. E aí tem tanto remédio por boca que a gente pode oferecer, como a aplicação do Botox, né? Tem crianças que às vezes passou o período ideal do Botox, tem que fazer cirurgias por causa de uma posição do pé, da mão, do cotovelo, para cortar um tendão, às vezes até bloquear um nervo. Então tem procedimentos diversos que a gente pode utilizar, e a presença da equipe multiprofissional é importantíssima, porque você tem a terapeuta ocupacional, que é fundamental, mas não menos importante do que os outros, como fisioterapeuta, educador físico, que num determinado momento da vida vai ser importante também, né? Como ela mesma já falou, Ana, em relação a desenvolver uma atividade recreacional, até mesmo esportiva. Claro. Hoje nós temos o esporte paralímpico, né? Então, e aí entra todo mundo, não é só o educador físico. Então, o educador físico vai treinar o indivíduo que tem, né? Já um adulto, por exemplo, mas a terapeuta ocupacional pode ajudar aquele atleta num determinado instrumento que ele use, enfim. Com certeza. Um monte de outras coisas. Além de suporte psicológico, né? Nutricional, enfim, é muita gente envolvida, né? Que pode atuar. O problema é o acesso, que nem sempre você consegue isso aqui no nosso país ainda, né? É verdade. E já que a gente está falando da necessidade de inclusão, porque é o que acontece, é o que a gente precisa sempre, por isso que a gente tem que pôr no ar esse tipo de pauta, a gente precisa da necessidade da inclusão. Eu vou chamar o nosso bloco aqui, Saúde Inclusiva. Vamos ver a história de hoje. Saúde Inclusiva. Apoio Cultural. Santa Emília Honda. Essa combina com você. Eu sou Luiz Aparecido Gomes. Minha mulher tem problema na coluna e no quadril. E eu fiquei sabendo que a Honda fazia a isenção de carro. Aí eu vim aqui, fui atendido pelo Luiz, né? E fui bem atendido. E o Luiz me atendeu bem, aí eu vim na Honda. A Honda me fez a isenção do carro. E eu fui bem atendido pela Honda. Graças a Deus, estou satisfeito, vou sair com o carro zero daqui. Saúde Inclusiva. Apoio Cultural. Santa Emília Honda. Essa combina com você. Muito obrigada, Honda Santa Emília. É uma honra tê-los aqui com a gente. Muito obrigada também por ter um quadro falando de saúde inclusiva, que é extremamente importante essa pauta em qualquer programa. E agora sou eu que tenho uma pergunta para vocês. Você sabe quem tem direito exatamente a qualquer tipo de isenção fiscal na compra de veículos 0 km? É de 20% até 30% de desconto neste caso. Prestem atenção, pessoal, além das pessoas com deficiência, que é deficiente auditiva, visual, intelectual, algumas outras doenças também se enquadram nesses benefícios, como a artrite, o AVC, a tendinite, LER, paralisia e muitas outras. Então, para você saber um pouquinho mais sobre o programa Honda Conduz, acesse o site da Santa Emília Honda, www.honda.santaemilia.com.br, e conheça todas as condições especiais e faça valer o seu direito. O atendimento é diferenciado, test drive adaptado, prazo de entrega reduzido. Você pode agendar um test drive somente para conhecer. E olha, a Santa Emília Honda faz toda a documentação de isenção de IPI e ICMS gratuitamente. Então, olha lá, Santa Emília Honda, essa combina com você. A gente vai para um brevíssimo intervalo e a gente já volta com mais Conexão Saúde. De volta ao Conexão Saúde, hoje a gente conversa sobre paralisia cerebral com o neurologista Dr. Dario Baldo Júnior e com a terapeuta ocupacional Ana Júlia de Freitas Forte. Mas antes, a gente vai dar uma passadinha lá na clínica do Dr. Oscar Munhoz. E olha, eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês têm alguma dúvida sobre a troca das amálgamas, das restaurações?
O doutor Oscar Munhoz vai contar tudo para vocês, se é necessário ou não. Fala, doutor Oscar Munhoz. Odontologia de Ponta. Apoio Cultural. Munhoz, Instituto Odontológico. Olá, tudo bem? Estou aqui para falar mais uma dica de odontologia. A pergunta, a questão que veio é a seguinte: devo ou não substituir a restauração de amálgama que eu tenho? No caso, se essa restauração metálica, essa restauração de amálgama que você tem, ela já possui vários anos, 5 anos ou mais, sim, você deveria substituir lá. Por quê? Porque essa restauração antiga, ela muito provavelmente ela já deve estar com inícios de infiltração. Digo isso por quê? Porque o amálgama ele é um metal, ele é uma liga metálica que tem como base o mercúrio e ela é encaixada na estrutura dentária para selar, para refazer aquela porção que foi preparada. Só que ela não é colada na estrutura dentária como a resina composta. Então, um amálgama muito antigo, ele pode sofrer um envelhecimento, a oxidação que um metal sofre. Com isso, abrindo as bordas e propiciando a infiltração e a invasão de bactérias naquele local, tá? Além do fato do que? De provocar manchamento e sim existe uma relação do amálgama com uma síndrome na odontologia que é conhecida como síndrome do dente trincado. Por quê? Porque o amálgama, pelo fato dele ser um material que eu disse que não cola, ele fica entre a estrutura dentária, dependendo do tamanho, dependendo da força que é exercida naquele local, ele funciona como uma cunha que acaba levando a força das paredes, que em alguns casos pode fraturar. E essa fratura, ela pode ser desde uma fratura simples ou uma fratura mais complexa, ao nível de gengiva, ao nível de canal, ou podendo levar até a perda do dente, tá? Então, um amálgama antigo, ele seria importante que você substituísse só pelo simples fato da infiltração, mas em alguns casos associado ao bruxismo, e ao tamanho, é necessário também para evitar problemas maiores, como eu disse anteriormente, tá? Então a resina ela acaba sendo uma excelente opção, porque além de ser estética, ela é colada nas paredes do dente, e se você visualizar manchamentos, interfaces, é mais fácil para o profissional visualizar o início da infiltração, assim como você também pode estar visualizando e procurando essa substituição com uma maior frequência do que com uma restauração escura, onde é difícil a gente visualizar esses detalhes. Então fica aí a dica, tá? Procure o seu profissional e até uma próxima com uma outra dica de odontologia. Grande abraço. Odontologia de Ponta. Apoio Cultural. Munhoz, Instituto Odontológico. Doutor Oscar Munhoz, muitíssimo obrigada pela sua explicação e a gente volta agora para a nossa conversa aqui com o Dr. Dario e com a Ana Júlia. E tem sim uma luz no fim do túnel para quem tem paralisia. A gente estava conversando aqui no intervalo do programa, porque a gente também tem que passar para o telespectador, não é que é um alento, mas dizer as novidades hoje, todos os tratamentos, todas as revoluções neste caso e principalmente os exemplos dos pacientes de vocês que conseguem, depois de todo esse esforço, de toda a equipe, fazer muito mais do que eles imaginavam. E isso é muito bom, é bom para vocês, é bom para eles que estão vivendo. Como que é esse ciclo de vida? Porque a gente já falou que começa, pode começar desde a gestação, esse diagnóstico até depois de nascido, e a pessoa vai conviver e viver com a paralisia a vida inteira. Então, como que é isso, doutor Dario? Não tem cura mesmo? Conta pra gente. Não tem cura. Então, a paralisia cerebral, a gente chama de encefalopatia crônica porque ela não tem cura, não progressiva, ou seja, ela não progride, não é uma doença degenerativa que vai progredindo durante a vida, da infância. Então, uma encefalopatia crônica não progressiva da infância. Da infância porque é diagnosticada na infância, mas ela perdura até a idade adulta. Então, nós temos que considerar uma série de aspectos quando vai se tratar. Então, ela é incurável? Sim. Mas é intratável? Não, não é intratável. Tem tratamento, como a gente já citou aqui, em termos de medicação em algum momento que precisa, própria equipe multiprofissional, que é importantíssima, Muitas vezes eu digo que é até mais importante que o médico, porque o médico vai fazer avaliações periódicas, trimestrais, quadrimestrais ou até mesmo anuais, dependendo da fase de vida do paciente, mas a equipe multiprofissional não.
Ela estará lá semanalmente, não, quando não diariamente. Com a criança, com o adolescente, até com a fase aquela adulta. pessoa até a fase adulta. Então, em termos hoje de o que oferecer aos pacientes, existe uma gama de coisas, como eu já falei até do próprio Botox aplicando como coisas de ponta, né, de tecnologia, o que foi desenvolvido, né, existem dispositivos que a Ana pode falar até melhor do que eu, como Teve um paciente que tirou uma selfie porque colocou o Botox, não é, doutor Dario? Então, assim, eu tenho paciente na faculdade, né, então... Olha que bem. E ele um dia postou até uma foto no Instagram, fazendo uma selfie e agradecendo ali aos profissionais envolvidos que ele jamais faria aquela selfie sem o tratamento que ele recebe. Tirando uma selfie com o membro comprometido. Né? Então, olha que legal. Eu tenho paciente que luta taekwondo, né? Eu tenho paciente que luta jiu-jitsu, tem paciente que faz natação, enfim, aí tem uma série de atividades que podem ser desenvolvidas. A gente vê na televisão muitas vezes equipamentos de robótica ajudando. Isso não é uma realidade do nosso dia a dia. Sim. Isso são coisas pontuais que a gente vê uma vez ou outra, até porque o custo é altíssimo, né? Os dispositivos que os terapeutas desenvolvem muitas vezes são caros, mas que podem ser acessíveis com determinados materiais, enfim, a Ana vai falar isso melhor do que eu. E medicações, né? A própria epilepsia hoje tem o canabidiol aí, que pode ser utilizado em alguns casos. Que hoje já foi liberado no Brasil, não é? Que é liberado para uso terapêutico, né? Enfim, ou seja, tem muita coisa. Tem que ir atrás, né? Então, você não tem um convênio médico, o convênio médico é obrigado a te fornecer tudo isso, né? Não tem um convênio médico, eu uso a rede pública de saúde, o SUS, ótimo, o SUS também tem quase tudo isso, se não tudo. Ele oferece também o SUS? Oferece. Existe centro de reabilitação na maioria das cidades de médio e grande porte, né? Então, por exemplo, aqui em Araraquara temos um centro de reabilitação da prefeitura. Olha. Como chegar lá, né? Procure um médico na sua unidade básica de saúde, ou um neurologista da sua cidade, ou um ortopedista, alguém que está mais relacionado, ligado à área da reabilitação, e ele te encaminha para esse centro. Você vai ser avaliado, verificarão o que você precisa, né? Porque dependendo da sua fase de vida, você necessita mais de um suporte terapêutico do que outro, enfim. Tem recurso, ele é acessível, mas muitas vezes você tem que ir atrás, você tem que se mexer. Você sempre, não pode a gente tem que buscar, não é, Ana Júlia? Como que é a reação dos pais quando ficam sabendo? E como que é esse desenvolvimento durante a vida das pessoas com esse diagnóstico? Acho que é muito difícil, né, assim, porque desde a gestação já tem toda uma expectativa dos pais, né, que é construída ao longo da gestação e ao longo da vida também, enquanto cuidam dos filhos. Então, assim, é essencial um apoio psicológico para esses pais, orientação familiar, não só para os pais, mas se a família toda está envolvida, né? Porque a criança não vai ficar só com os pais, ela também vai para casa de outros familiares, vai para a escola. Quando chega a fase adulta, ela vai trabalhar, o terapeuta ocupacional também pode acompanhar nesse ambiente de serviço, se caso for necessário algum tipo de adaptação. Então, assim, é importante orientação familiar o tempo todo, né? Para ajudar os pais ao longo desse processo da vida. E a criança se desenvolve com todo esse tratamento da melhor maneira possível. Você falou que ia contar pra gente aquela parte da criança, isso? Bom, como a gente falou no bloco anterior, né, que você mencionou que tem muitos casos em que as pessoas não falam. E sim, eu já atendi pacientes assim, e a TO ela tem um recurso muito interessante que é a comunicação alternativa. Em casos mais graves, em que a pessoa realmente não consegue movimentar nenhum tipo de membro, a comunicação pode ser feita através do piscar. Então ela pode responder sim, com um piscar mais forte ou não. Tudo isso é combinado com a pessoa para que ela consiga se comunicar. Às vezes ela está sentindo uma dor, né? Às vezes ela está com sede, alguma coisa que ela precisa, e como ela não consegue falar, ela não consegue se comunicar verbalmente. Então, além disso, a gente tem um recurso de comunicação alternativa com a prancha de comunicação alternativa. Que nessa prancha a gente trabalha com figuras, né? Então, figuras que estão relacionadas ao contexto de vida da pessoa. Então, vamos supor que seja uma criança, ela frequenta a escola, né? A casa dela. Vamos supor que ela está inserida em algum esporte, igual você citou, alguma natação, alguma coisa assim. A gente vai colocar figuras que estão relacionadas ao contexto dessa pessoa,
se ela tem a capacidade de apontar, né, de olhar para as figuras, para que ela consiga se comunicar através dessa prancha. Então isso ela vai conseguir se comunicar não só com os familiares, mas na escola, né, com as crianças que estão ali na escola, em outro ambiente. Isso vai favorecer o que a gente também já falou da inclusão. Né? Sim, que é importantíssimo. Ela tem a possibilidade de estar incluída em outros ambientes, mesmo que ela não tenha a comunicação verbal presente. E hoje, só pra gente finalizar, as pessoas se sentem incluídas, ou pelo menos mais na experiência de vocês? Vocês acreditam que existe essa inclusão? O que é mais conscientização da inclusão hoje e menos prática ainda, ou não? As coisas estão, de fato, evoluindo na área da inclusão? Assim, eu sempre falo que a inclusão tem dois lados, né? Tem o lado de quem precisa ser incluído e tem daqueles que tem que aceitar a inclusão dessa pessoa. O que não é fácil, né? Então, muitas vezes... É uma relação, né? É um relacionamento que existe, nós vivemos em sociedade. Então, o que a gente percebe? Eu tenho pacientes e conhecidos que se sentem incluídos totalmente, aqueles que não se sentem incluídos em momento algum, né? E aqueles que estão ali no meio termo, digamos. Mas a questão é, todo mundo fala em acessibilidade. A acessibilidade é só uma etapa da inclusão. Né? Claro. Você, por exemplo, ser bem atendido no caixa do cinema que você quer ir, faz parte da inclusão. Né? Às vezes a pessoa tem dificuldade de enxergar ali na cabine onde está o vendedor. Né? Como é que você adapta essa altura, por exemplo, se a pessoa for um cadeirante? Eu já vi essa dificuldade muitas vezes de um cadeirante chegar num balcão e você não enxergar do outro lado. E a pessoa do outro lado não fazer muita coisa para enxergar essa outra pessoa. Então, é isso que a gente tem que deixar claro. Às vezes a gente fala de inclusão, uma pessoa não consegue atender um surdo mudo. Isso. Então você não é só uma pessoa, é médico que não sabe atender, não tem como, não entendeu a pessoa, não tem preparo. Então, assim, é bom a gente acender um pouco essa questão, porque realmente existem muitas dificuldades ainda, né? Muitas, e as principais são humanas, né? Então, assim, não é só, são humanas, não é só a rampa para cadeira, não é só o elevador, não é isso. É a pessoa que vai lidar com quem tem aquela dificuldade, aquela limitação, né? Que muitos chamam como deficiência, como queira, mas a pessoa tem que fazer você se sentir incluído, né? Então, e aí, relacionamento com amigos, isso tudo facilita muito, né? A Ana tem até, provavelmente, muito mais experiência com isso quando ela recebe para o tratamento, né? Eu acho que, igual você falou, né? A gente tem ainda as barreiras arquitetônicas, né? Que são as rampas, enfim. Mas isso a gente consegue resolver mais fácil. Agora, foi o que o doutor falou, a maioria das dificuldades são humanas mesmo, né? Onde que está essa empatia? De se colocar no lugar do outro e ver que ali ele tem uma dificuldade, o que eu posso fazer para acolher ele, né? Eu acho que ainda a gente está caminhando, eu acho que os profissionais têm se colocado mais para discutir sobre isso, mas a gente tem ainda um pouco de preconceito, né? Essas pessoas, principalmente a gente não vive esse mundo, né? A gente não vive, então é um mundo paralelo que às vezes a gente nem sabe da necessidade, é começar a enxergar, não é? Sim, precisa ter a sensibilidade, né? Uma empatia mesmo, para se colocar no lugar do outro. É isso mesmo, e a gente deixa essa questão para você de casa. O que de fato realmente na sua vida inclui esse tipo de pessoa? Você já pensou em pesquisar, né? Como que é viver com um tipo de deficiência, com um tipo de questão? A gente vai agora lá para a clínica do Dr. Victor de Almeida, para o nosso bloco Pais e Filhos. Pais e Filhos, com o Dr. Victor de Almeida. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre atividade física para as crianças. É um tema muito atual porque, infelizmente, o que a gente está vendo no nosso dia a dia é que as pessoas estão ficando cada vez mais sedentárias. E as crianças, obviamente, têm a vida para desenvolver. Uma criança que não consegue desenvolver os seus músculos, ossos, etc., corretamente, ela vai ter problemas para o resto da vida. Problemas que vão desde a obesidade, problemas cardíacos, diabetes, etc.
Então, acho que a primeira dica que eu dou para uma família é o seguinte, é a família ser ativa, ou seja, começar pelos pais. Ou seja, você não pode dar o exemplo pro seu filho, você fica aí o dia inteiro no computador, na televisão, etc, não faz nada, vai ficar uma criança atrofiada, né? Como diria antigamente. Não, primeiramente você deve dar o exemplo, ou seja, ter uma atitude, pai, mãe e as pessoas em volta, de atividade física. Então, antigamente, o que acontecia? Qualquer pessoa de qualquer classe social fazia muito exercício, sem querer, ou seja, você ia para a escola a pé, você não havia brinquedos eletrônicos, praticamente quase nada, a televisão era péssima de qualidade, ou seja, pouca gente via televisão. Então, o que acontecia? Todo mundo fazia atividade física sem querer. Quer dizer, você tinha que ir à escola, ao supermercado, tudo isso era feito a pé. Hoje em dia, por questão de segurança, ninguém mais faz atividade física. Então, você tem que pensar o seguinte, como uma máquina, você tem que, se você não rodar, não estiver sempre usando, ela vai quebrar, vai enferrujar, obviamente. Então, as dicas que eu dou é o seguinte, quer dizer, você tem que tirar 1 hora do seu dia, pelo menos, para fazer alguma atividade física. A mais simples que tem é andar. Quer dizer, se você não conseguir andar, você vai ter problemas. Então, a segunda é tipo de brinquedo que você dá para o teu filho. Eu canso de ver no consultório os pais dando motoca elétrica, carrinho elétrico, videogames, etc. Quer dizer, se você pega uma bicicleta realmente que a criança tem que fazer esforço, um patinete, alguma coisa assim, ele vai ter que correr atrás, gastar energia. Se ele tiver a coisa passiva, ele não vai fazer isso. Então o que está acontecendo atualmente no mundo inteiro é que nos Estados Unidos 60% das crianças estão no sobrepeso ou na obesidade. Aqui no Brasil eu vejo pelo mesmo caminho, infelizmente. Então, você tem que repensar, fazer uma estratégia, natação, futebol, o que puder você fazer pelo seu filho melhor. E principalmente dar o exemplo. Se você não der o exemplo, não adianta. Não adianta falar para o filho que ele tem que, isso aqui é ruim para comer, e você come. Você tem que parar de ficar em frente à televisão, videogame, etc., ou no computador ou celular, que todo mundo acha bonitinho. A criança de 6 meses daqui a pouco está usando celular. 6 meses eu não digo, mas olha, eu tenho crianças aqui de 1 ano usando celular. Quer dizer, é muito bonitinho no início. Depois, ela começa a ter problemas até psicológicos, além de problema físico, etc., problemas psicológicos. Então, seria bom que todo mundo tivesse isso na cabeça. Pais e Filhos, com o Dr. Victor de Almeida. Dr. Victor, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no Conexão Saúde. E agora eu tenho um recado para vocês, porque o H Saúde completou 40 anos e oferece opções ideais para o atendimento dos seus funcionários e da sua família. Tudo isso com a tradição e a estrutura de uma das mais respeitadas instituições de saúde aqui da nossa região, que é o Centenário Hospital Carlos Fernando Malzone, o Hospital de Matão. E para comemorar sempre, o H Saúde tem novidades. São mais 8 categorias diferentes de planos e uma central regional de atendimento em Itápolis. Plano familiar, individual e empresarial com todo o cuidado que você e sua família merecem, num plano que não para de crescer. Então conheçam os novos planos, ligue, fale com os especialistas do H Saúde. Olha, eu vou passar o telefone para vocês, 16 3383 9333, 16 3383 9333. H Saúde, seu plano, seu hospital maior e melhor para você. A gente vai para um pequeno intervalo e a gente já volta com mais Conexão Saúde.
De volta ao Conexão Saúde e a gente volta direto para o bloco mais delicioso, que é o bloco culinário. O que será que o chefe Chico Olive fez pra gente antes? Mas quando a gente lembra de sabor, a gente lembra do suco de laranja Life, que é classificado na categoria suco integral. O que quer dizer suco integral? Não contém adição de conservante, de açúcar, de água, ou seja, é um produto 100% integral, composto única e exclusivamente por fruta in natura. Suco 100% integral, prontíssimo para beber, tem embalagens de 200 ml, 300 ml, 1 litro, 2 litros, 5 litros. Todo o sabor e frescor da fruta está aqui. Viva o sabor, viva Life! Meus queridos, eu não sei se vocês lembram, mas nós estamos sorteando sacolas térmicas com vários sucos Life. Para você aí de casa experimentar, é só compartilhar o programa Conexão Saúde lá no Facebook da TV Cultura Paulista. E eu vou mostrar para vocês agora 2 ganhadoras. Vamos lá? Fabiola Gisele da Silva Souza, olha lá a Fabiola com a sacola térmica. Fabiola, parabéns, é isso mesmo. E tem mais uma que é a Dona Giselda Maria da Silva. Dona Giselda, é isso aí, parabéns, um super beijo para vocês duas. E agora a gente vai direto para onde? Para o Espaço Olive. Fala, Chico Olive! Cozinha Saudável, Apoio Cultural, Espaço Olive Gastronomia. Mais um Cozinha Saudável, estamos aqui hoje no Espaço Olive com o Chico Olive, que vai fazer uma super receita pra gente hoje. Chico, mais uma vez, seja muitíssimo bem-vindo. Muito obrigado, eu fico feliz em poder recebê-la aqui na minha casa. Olha, que coisa boa, gente, que espaço bacana. Pensar que 7 anos atrás, quando eu cheguei e comecei a viver nessa casa, a gente gravava os programas. Gravava aqui também? Aqui também. O Chico é de TV, meus amores, ó. Eu tô macaco ficando velho, cara. Tô ficando velho. Faz parte. Tá ótimo, Chico. E hoje você vai, mais uma vez, fazer uma receita deliciosa, porque depois daquela brusqueta, olha, você vai ter que superar hoje, hein? Teve boas recomendações? Adorou. Parabéns. Que bom. Ó, eu vou fazer um salmão clássico, a gente tem no menu do Olive Gastrobar, né? É um salmão low carb, que a gente chama, né? Porque todo mundo agora não quer carboidrato, não quer nada, então eu falei, então peraí, vou fazer um prato para vocês. E a saída é tanta que a gente pôs no cardápio, né? Que legal! Então eu uso só vegetais, uso os fungos, né? Eu uso o peixe e faço um creme de alho poró. E depois coloco uns tomatinhos em cima. Os tomatinhos, que delícia! E a Leila veio mais uma vez nessa gravação? Nossa! Você viu? Vamos lá. Leila, por favor, agora ó, é a luz que é forte, viu? É a luz que é forte. Vamos lá. Vai, Chico Olive. Então eu vou fazer alguns cortes aqui, daí a gente vai lá pro fogão e daí a gente volta. Acho que o primeiro e mais fácil é o cogumelo. O cogumelo ele é um esporo que ele explode, não sei se ele nasce, então ele ele nasce em duas coisas, em toras, em árvores em decomposição, madeira em geral, assim, e tudo que se aproxime a isso. E eles fazem esse cultivo nesses quartos escuros, tal. E eu faço o seguinte, então não se lava o cogumelo, não se lava, entendeu? Infelizmente não, você tira a parte mais grossa, posso pôr aqui para nossos amiguinhos lá. Eu tenho que fazer alguma coisa. Né? Nossos amiguinhos, ó, vamos lá. Ela tem meu olho. Aqui, isso mesmo, Leilinha. tá vendo, ó? Cortei, tirei a base, isso que eu vou usar. E aí você pode despetalar ele assim.
pegar um outro. Como que chama esse aqui, Leila? Você gosta de cogumelo, Leila? Olha lá, Miki. Dá uma olhadinha aqui. Vou cortar a base dele. Vou descartar. Obrigado. Ó, ele vai soltando assim. Segundo passo. Esse cogumelo eu vou usar com essa cebolinha aqui. Vou cortar dessa forma aqui. Só porque tá na sua frente, tem que ser bem rápido, né? A Leila, tem que quando mostrar ela... que você entende bem, né, Chico? A gente sabe que aqui, quem é da cozinha... sabe cortar cebola, né? Então, mas aqui eu desperdicei um pouco dela, né? Mas não tem problema, né? Na cozinha a gente tenta reaproveitar tudo que a gente usa, né? Ter o menos desperdício possível, né? Deixa eu apresentar a Leila aqui pra quem está em casa, que é a filha do Chico Olive, que vai ficar aqui com a gente. E eu vou contar pra vocês, ela já participou do programa passado e agora ela vai ajudar a gente. Daqui a pouco o papai vai usar. Espero que ela não me cause problemas e eu não corte meu dedo aí pra ninguém ver. Ela vai ficar super quietinha porque Vamos ela lá. é muito comportável. Esse o que é? Ela nem é filha do Chico Olive. É ligada no 220. Isso, pra amassar alho. Isso mesmo. Vamos lá, então vai. Agora, ó, Leila, eu que falo, hein? Você fica quietinha. Cebola. Vou cortar ela em tirinha assim. E vou picar. Ai, caramba. Você vai por ali e vai... E vou picar assim, ó. Agora aqui, ó, filhinha, ó. Ó, entendeu? Ela já fica picadinha. Esse... Então é o salmão, a cebola, o cogumelo, o alho, dentinho de alho, onde eu vou usar o amassador de alho da Leila aqui, ó, rapidinho. Tem que utilizar pra Leila ficar feliz. Isso. Vai por aqui, né? Isso, e aí vai fazer o que com o alho? Você vai amassar. Isso. E aí onde eu vou colocar o alho? Aqui. Na comidinha. Olha lá, ó. Esse alho roxo, eu queria falar uma coisa sobre o alho roxo, minha senhora. Oi, Chico Olive. Ó, esse alho roxo, que é o menorzinho, que é esse aqui, que é diferente daqueles alhos bonitão, grandão, vistoso, esse é o mais saboroso, na minha humilde opinião. Na minha humilde opinião. Humildade, que humildade. E ele é mais barato, tá bom? Esse é pra você. Ó, cebolinha aqui. Posso picar mais se eu quiser. O alho, a Leila já me ajudou, vou amassar. Tirar o excesso e dar aquela picadinha. Essa mistura eu vou fazer com esse cogumelinho aqui e você vai ver lá na panela. Aqui eu vou usar... Manteiga. Manteiga! Isso. O que eu mais adoro é manteiga pra fritar. Ai, meu Deus, faca. Ah, obrigado. Brinquedo do papai, né, Leiloca? Vamos lá, crianças, né, bem, crianças. E aí o salmão eu vou fazer no azeite. E aí eu vou pegar esse carinha aqui que vocês já conhecem, que é o alho poró. Segura a manteiga pra gente. Ó, tem um talinho de alho poró aqui só pra vocês verem. Eu vou cortar ele bem picadinho, só o alho poró. Eu vou fazer um corte no meio. Faço 2 cortes em cima. Você pode cortar até mais fininho, tá, Tia Pri? Pode deixar. Ó, e vou fazer isso aqui, ó. Desculpa aí, até eu bati em você. Ó, bem pequenininho. Olha que delícia que vai ficar essa receita do papai. Mas esse papai tá muito especialista, Miki, né? pegou aí? Esse aqui, que é chamado de alho poró. Você tá comendo a manteiga? É, minha filha tá comendo manteiga, minha senhora. Gordura animal. É animal. Aí eu vou pegar esse alho poró e fazer um creminho branco com um creme de leite normal. Aqui, ó. Obrigado, minha senhora. Só que eu vou usar nesse creme também manteiga. Por que eu tô enfatizando que eu vou usar manteiga em um e azeite em outro? Porque são as combinações melhores. É o tipo de gordura que você vai usar com cada alimento. O cogumelo vai bem com azeite? Vai. Mas e com manteiga? Muito melhor. Muito melhor. Me dá o tomatinho. Dou. Esse tomatinho eu também vou colocar no final. Bem lembrado, Leila.
Gente, que gracinha esse tomatinho, hein? Imagina pra colher isso, que coisa. Difícil. Pegou então salmão, alho poró, leite, creme de leite no creme, os aspargos só um choque na água, o cogumelo, cebola, alho fritinho na manteiga e depois a gente vai juntar tudo isso daí. Então vamos direto para a cozinha agora. Vamos lá, vamos, Leilinha. E agora a gente vai montar esse prato. Está tudo preparado, Chico Olive? Agora é a hora. Grande Vamos lá? hora. Então eu vou pegar este cogumelinho na manteiga. Olha como ele tá bem dourado, perfumado, com bastante, ó. Que então delícia, eu vou pôr ele Chico assim. Olive. Fazer um... Pessoal, como sempre eu falo aqui, prestem atenção na apresentação do prato. Porque todo o carinho que envolve também fazer uma receita tem... na montagem. Não é, Chico? Quando a gente apresenta, você recebe aquele... Por quê? Eu vou te falar. Porque a gente come com os olhos. Claro, né? a gente come E com por os isso que eu olhos. uso esses pratos grandes, como se fosse um... Todos usam, né? Como se fosse uma tela e a gente decorando, né? É uma frescura, minha senhora. Tem que saber comer. Olha lá, o salmãozinho bem grelhado. E aí dentro ele tá bem suculento, entendeu? Chico Olive. Agora eu volto aqui. Vamos continuar na O pano de frescura, prato, Chico. a senhora me... Ah, desculpa, viu, minha desculpa, senhora? desculpa, É pano de gente. prato de Natal. Lindo. O creme com alho poró, ó. Eu deixei ele mais Chico, deve estar uma delícia esse creme. consistente, né? Eu vou pôr em cima do salmão. Nossa, super prato elaborado dele. Chico Olive, que sabe... Ai, Chico, me deu água na boca agora, você acredita? De Bom. verdade. Gente, é que servir do lado Só de olhar. contrário é meio Queria que difícil. você aí de casa pudesse sentir e também experimentar aqui com a gente. Não estou A gente podia contente com fazer isso, um quero dia cozinha mais. saudável aberto, Chico. Vamos! Umas 4 pessoas assistirem e experimentarem. Você aí em casa. O próximo programa estaremos juntos. Aqui no Espaço Livre. Aqui no Espaço Livre, é isso Olha que coisa aí. linda, olha que coisa linda. Agora eu vou dar uma frescalhada, vou usar Uma um azeite incrementada, Chico. com tartufo, que é a trufa negra. Ele é aromatizado. Porque eu quero dar essa Grande, hein? coisa em cima e essa coisa em volta aqui, ó. Mais uma tinta. Aí nós vamos pôr o asparguinho. Vamos pôr aqui embaixo. O outro aqui. E o outro aqui em cima. Olha este prato. Eu tenho até dó de experimentar, Chico. Pelo amor de tirem Deus. foto. Enzo, tira a foto antes de eu experimentar. Não faltou Porque alguma isso aqui coisa não aí? Uma Aí, cor, né? eu vou. Obrigada. Isso, um calor Uma no prato. frescalhada maior. E um aqui só pra você. Olha, o Questão ponto de final. cores. Ponto final. Garfo, Finalizando. faca e a degustação. Posso experimentar, meninos? Estão prontos? Isso Já aí. temos uma foto desse super prato. Olha, Chico, que delícia. O peixe fica gostoso quando ele lasca, né?
Olha, bastante creme de leite. Adoro, gente, eu vou colocar mesmo. Ah, e não é fit? Tirando passo vergonha. a balde de manteiga que eu usei. Manteiga é sabor, viu, pessoal? Tá bom? Chico, eu posso só mais uma? Esse prato tem Gente, no... tá muito bom. Só não tem o muito tomate, tá, gente? Esse Mas prato tem no Live Gastrobar? tem sim. Lá no Live você pode ir e experimentar esse prato. E me Faça ver. como eu não sou da cozinha, eu não faço prato, mas eu faço cheque, né, Chico, lá no seu restaurante. Que é isso? Ela entra lá no Gente, tapete que vermelho. delícia, ó. Ah, eu quero que você experimente o cagomelo. É assim que fala, cagomelos? Eu amo. Olha a manteiga, olha que brilho. Sente o aroma dele. Pois é, e não é nada pesado, tirando o creme de Parabéns, leite. Chico Olive. Gente, não. Mais uma vez, vamos frescalhar? Puta. 10 coraçõezinhos para ele, Chico Olive. É ele quem brilha. Tá vendo? Pronto para a próxima? Sempre pronto. A gente, né? infelizmente, fica por aqui, Chico. Só hoje. A gente volta quarta-feira que vem, a gente volta pro estúdio e até mais. Um beijão. Cozinha Saudável, Apoio Cultural, Espaço Live Gastronomia. Chico Olive, que delícia mais uma vez, mas eu não posso deixar de falar dela, Leila Olive. Leila, que linda você, parabéns e muito obrigada por participar novamente do nosso quadro culinário. A gente fala sempre, é você quem brilha. Chico, ficou bom esse salmão, hein? O que você achou, doutor Dario? Ficou bom? O senhor vai querer experimentar? Eu quero. Na próxima Essa receita vez, boa? Próxima vez que for gravar, me chama. Acho que o Chico Pode devia convidar. começar a chamar os convidados aqui, não é? Os entrevistados. Chico, por favor, né? Começa a chamar aqui os nossos entrevistados, que todo mundo fica aqui passando mal, com vontade de comer. Mas também é só ir lá no espaço do Chico, que você vai ser muito bem atendido, né? Doutor Dario, muitíssimo obrigada mais uma vez. Agradeço. É uma alegria, mais uma vez, tê-lo aqui com a gente. O Dr. Dario, vocês lembram, né? Toda semana está conosco, nos ensinando no quadro Neurologia Sem Neuras aqui com a gente. E hoje ele veio pessoalmente na entrevista. E a gente também recebeu pela primeira vez a terapeuta ocupacional Ana Júlia. Ana Júlia, muito obrigada. Espero tê-la de novo aqui no Conexão. A gente fica por aqui, estamos juntos todas as quartas-feiras, às 10h15 da noite e às 1h45 da tarde. Um grande beijo e até quarta-feira que vem. Conexão Saúde, Apoio Cultural, H Saúde, seu plano, seu hospital. Santa Emília Honda, essa combina com você. Suco Life, laranja da fazenda. Borsar Imóveis.